Olá! Este vídeo tem como objetivo relatar o experimento de destilação de solução de água e etanol em uma coluna com recheio. O experimento foi realizado pelos alunos Carla Biscaino, Douglas Schwab, Júlia Martini e Vinícius Silva, na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, ministrada pelo professor Marinto Bastos Quadri. A separação de uma mistura de líquidos nos seus principais componentes é uma das principais operações das indústrias químicas, e a destilação é o método mais frequentemente utilizado para que este objetivo seja atingido. A destilação é uma operação que envolve transferência de massa e calor, onde a força motriz de separação é a diferença de volatilidade existente no equilíbrio líquido-vapor e os agentes de separação são o calor e as condições fornecidas pela coluna. No processo, uma fase vapor entra em contato com uma fase líquida e a transferência simultânea de massa do líquido pela vaporização e do vapor pela condensação, sendo que o efeito final é o aumento da concentração do componente mais volátil no vapor e do componente menos volátil no líquido. Industrialmente, a destilação pode ser embatelada ou contínua. Também existe o caso da destilação estacionária, muito comum em startup de coluna de destilação. O processo contínuo é realizado em equipamentos chamados de coluna de destilação, como mostra a figura. Essas colunas podem ser preenchidas internamente por componentes que auxiliam no contato gás-líquido, permitindo a transferência de massa e calor entre as fases. Os principais internos são os pratos e os recheios que auxiliam no contato gás-líquido, permitindo a transferência de massa e calor entre as fases. No experimento, foi utilizada uma coluna de recheio com anéis de Raschig com o objetivo de separar uma solução de água e etanol. A coluna é totalmente transparente para proporcionar a visualização dos fenômenos fluidodinâmicos envolvidos nas fases líquida e vapor, além de possuir isolamento térmico a vácuo, sistema de retirada de amostras e de monitoramento de temperaturas ao longo da mesma. Os objetivos didáticos desse experimento são: estudar os processos de separação binária em uma coluna de destilação fracionada com recheio usando anéis de Raschig, analisar os fenômenos transferência de calor e massa envolvidos nos fracionamentos em cada estágio real de equilíbrio. Relacionar o número de pratos reais com os ideais na coluna de destilação, utilizando equações de equilíbrio e correlações à literatura. Realizar o experimento com variação de taxas de refluxo e analisar sua influência direta na eficiência na troca de calor e massa na coluna. Boa tarde, meu nome é Douglas e estamos realizando o procedimento do experimento de destilação. Então a gente já retirou uma amostra da mistura de água com etanol numa temperatura ambiente antes de aquecer o destilador, e agora vamos medir a densidade dele com o piquenômetro. Então o piquenômetro que já foi previamente calibrado com água, vamos colocar a mistura aqui e pesá-lo posteriormente. Nesse experimento, foram ser realizadas análises em taxas de refluxo de 2 para 1 e de 1 para 2. O gráfico abaixo representa o perfil de temperatura ao longo do tempo para a taxa de refluxo de 2 para 1. Percebe-se o aumento de temperatura quase linear no refervedor. Isso explica-se pelo fato de ter se utilizado a metade da potência do aparelho até a temperatura de 50 graus Celsius, para então utilizar sua potência máxima até que a temperatura se estabelecesse em cerca de 90 graus Celsius. Essa estratégia foi utilizada buscando evitar choques térmicos dentro do balão. Do momento que o vapor vence os recheios da coluna em diante,
O mesmo passa a subir os estágios e atingir os termopares presentes em cada etapa, causando uma troca brusca de temperatura, como mostrada no gráfico, até que as mesmas se estabelecessem em torno de 80 graus Celsius. A variação de temperatura do destilado, em torno de 1 hora após o início do experimento, indica que o vapor atravessa todos os recheios da coluna, estabilizando-se em torno de 100 minutos após o início. Isso indica, então, que o sistema atingiu o estado estacionário. Para o refluxo 1:2, o gráfico seguiu a mesma característica, porém ocorreu um aumento das temperaturas, já que menos álcool voltaria para o processo, e, consequentemente, a água com um ponto de ebulição maior que o álcool eleva a temperatura dos pratos. A partir dos dados obtidos das amostras de topo e fundo, a tabela 1 mostra os valores corrigidos hipoteticamente usados para a massa e densidade das soluções localizadas no produto de topo, bem como no refervedor, para as duas razões de refluxo utilizadas e sem refluxo. As massas molares de água e do etanol usadas nos cálculos foram de, respectivamente, 18 gramas por mol e 46 gramas por mol. Já a tabela 2 resume os valores utilizados no cálculo da vazão dos produtos de topo. Com o auxílio do Paris Chemical Engineers Handbook, da 7ª edição, foi possível obter os valores de fração mássica de etanol para cada uma das amostras retiradas da coluna de destilação. Com os valores das frações mássicas conhecidas, pode-se facilmente determinar as frações molares de etanol e água. A tabela 3 mostra cada um desses valores para cada amostra analisada. A variação da temperatura entre o momento de coleta da amostra e o momento de pesagem não foi levada em consideração, o que acarreta em uma variação desconhecida na densidade da solução. Pelos dados obtidos no laboratório, a densidade da solução de fundo é um pouco maior que o da água, 1 grama por centímetro cúbico, o que não faz sentido físico, pois a solução de fundo apresenta etanol e não água pura. Este erro pode ser atribuído a fatores como incerteza da temperatura no momento das análises, mas principalmente devido à variação dos piquenômetros e imprecisão quanto à alíquota de volume pesada na balança. O número de pratos teóricos necessários para realizar essa destilação pode ser obtido através do método de McCabe-Thiele. Esse método exige o diagrama de equilíbrio da solução em questão, nesse caso, água e etanol. Os diagramas da esquerda é o do refluxo 1:2 e o diagrama da direita o de refluxo 2:1. Tanto para a razão de refluxo 2:1 quanto para a razão de refluxo 1:2, os pratos teóricos necessários, no método de McCabe-Thiele, são 2, um prato e um refervedor. A equação de Fensky foi deduzida para uma situação de refluxo total. Aplicando essa equação para a razão de 2:1, chega-se à conclusão que são necessários 4 pratos teóricos, o que está de acordo com o valor encontrado pelo método de McCabe-Thiele. Com razão de refluxo 1:2, através do método de Fensky, o número de pratos teóricos encontrado é de 6 pratos. As tabelas 4 e 5 mostram os valores encontrados utilizando o método de Fensky para as duas situações estudadas. Para determinar a altura equivalente a um prato teórico, a ETP, é necessário utilizar a equação de Murch. Nessa equação, há parâmetros que dependem da geometria da coluna e do tipo de recheio utilizado. As tabelas 6, 7 e 8 mostram os valores dos parâmetros necessários para usar a equação de Murch, bem como os cálculos realizados com esta equação para as duas situações de refluxo estudadas. O fato do número de estágios para a razão de refluxo 2:1 ser maior que a de 1:2 está de acordo com o comportamento esperado, pois com maior razão de refluxo, o produto de topo é mais concentrado, o que se exigiria um maior número de pratos teóricos. Para concluir, então, temos que a coluna de destilação com recheios é uma alternativa da de pratos. Essa analogia ficou evidente ao se usar para calcular o número equivalente de pratos teóricos com métodos clássicos como o de McCabe-Thiele, e ainda mais ao obtermos o valor e o entendimento do conceito de altura equivalente de um prato teórico, a ETP, para a coluna de recheio. A análise dos cálculos e resultados realizados permite concluir que quanto maior a razão de refluxo utilizada na coluna, maior a fração molar do composto mais volátil, etanol, na corrente de produto de topo, pois há maior troca de massa entre o vapor, ascendente, e o refluxo, fase líquida descendente. Devido a erros experimentais de grande magnitude, não foi possível comparar a abordagem teórica com o valor para a razão de refluxo real, devido à inacurada caracterização dos fenômenos reais.